E aí, gente, boa tarde. No vídeo de hoje, nós vamos passar para vocês uma sustentação oral feita na primeira Câmara Criminal do nosso tribunal, num processo de habeas corpus, onde nós lutamos pela liberdade do nosso cliente, sustentando a incompetência absoluta do juízo que decretou sua prisão preventiva. Pedimos ainda para remodelar as medidas cautelares alternativas que foram deferidas na liminar. Se vocês gostarem desse vídeo, curtam, se inscrevam no nosso canal e façam os comentários de vocês. É muito importante para o aprimoramento do nosso trabalho. Vamos lá, vamos pro vídeo. Fazem meus cumprimentos, desembargador Pedro Valls. É sempre uma honra vir a esse Tribunal de Justiça trabalhar na advocacia criminal, principalmente na primeira Câmara Criminal. Lembro sempre dos meus primeiros casos aqui nessa corte, ainda com a presença do desembargador Paulo Nicolau Polilo, com a presença do desembargador Antônio José Miguel Formosa. Depois vi a formação da corte, a excelência chegar, desembargadora Lemer, desembargador Bisotto. Lembro claramente da passagem do desembargador Sérgio Gama. Faz parte da minha história de trabalhar aqui na primeira Câmara Criminal. Quero também cumprimentar o eminente desembargador Sérgio Bisotto, desembargador Ney, desembargador William Silva, desembargador Sérgio Ricardo. Acredito que o relator desse habeas corpus foi quem julgou o pedido de liminar, desembargador Marcelo e desembargador Rogério. Também é uma honra encontrar vossas excelências aqui nessa corte. Dr. Sócrates, eminente procurador de justiça, também quero cumprimentá-lo. Quero cumprimentar meus colegas advogados, todos os senhores e senhoras servidores da justiça também. Sempre um grande prazer estar perto de vocês aqui no momento de trabalho. E ainda os estagiários de direito que estejam presentes, estudantes, partes também que venham acompanhar o julgamento. O caso que está em julgamento hoje trata de uma ação de habeas corpus proposta em favor de Fabiano Faria, que me faz lembrar uma velha máxima francesa muito usada na década de 30 e 40 e recentemente reativada na política francesa com aqueles problemas conjugais do último presidente francês. Ela diz: chasse de la femme. Por trás de toda a intriga entre homens existe uma fêmea. Procure a mulher. O caso em tela traz um problema existente, desembargador Ney, entre dois homens na cidade de Nova Venécia. Um homem mais velho, um colega advogado, Dr. José Lúcio Scardini, e um homem mais jovem, também um advogado, Dr. Fabiano Faria. Esses homens viveram um triângulo amoroso que terminou na justiça e terminou de forma violenta na justiça. No primeiro momento, com troca de ameaças entre eles e a propositura de ações inibitórias de um contra o outro. Essas ações foram propostas talvez 30, 40 dias antes do fato violento ter acontecido. Ambos tiveram sucesso em auferir medidas acauteladoras que proibiram um ao outro de se aproximarem a uma distância mínima de 150 metros. Quando foram para a audiência de instrução de desembargador Bisotto, o Dr. José Lúcio Scardini faltou àquela audiência e não se manifestou sobre a continuação ou não daquela medida inibitória, daquela ação inibitória. A ação foi extinta e o Dr. Fabiano, presente na audiência do Dr. Sócrates, prosseguiu com a ação dele, manifestou a vontade de processar, de seguir com a ação penal privada contra o Dr. José Lúcio Scardini, e a medida proibitória de aproximação em favor de Dr. Fabiano permaneceu efetiva. Alguns dias após aquela audiência, o encontro fatídico acontece. José Lúcio Scardini, na praça pública de Nova Venécia, encontra Fabiano com a mulher que é o pivô do problema. Esse encontro terminou de forma trágica, como traz os autos. José Lúcio agride Fabiano, xinga, bota a mão na cintura como se fosse pegar uma arma de fogo. Fabiano avança sobre ele e o golpeia com alguns socos no rosto. O joga no chão
e lhe dá alguns socos no rosto. A briga é separada, José Lúcio recebe atendimento médico, Fabiano vai embora para a sua casa. No dia seguinte, no meio do expediente forense, um advogado, membro do escritório do Dr. Scardini, vai ao fórum e protocoliza um pedido dentro da ação inibitória que já está extinta, da extinta ação inibitória, e pede ao juiz de direito do Juizado Especial Criminal, por causa daquele fato, amparado naquele fato de violência acontecido, que ele mantenha a medida cauteladora concedida no passado. E o juiz de direito do Juizado Especial Criminal, completamente incompetente para aquela decisão, de ofício, decreta a prisão preventiva do Dr. Fabiano Faria. A prisão não é cumprida, o mandato não é cumprido. O Dr. Fabiano se esconde, não aceita a violência estatal, acredita estar sendo vítima de uma perseguição, de um problema, que está uma história mal contada para com a justiça. E então começa um entrave judicial, faz um pedido de liberdade dentro daqueles autos, só que os autos vão conclusos ao promotor de justiça, e o promotor de justiça oferece denúncia. Dentro da denúncia traz uma cota ministerial, onde ele pede a interceptação telefônica do número dos envolvidos e pede que seja mantida a decretação da prisão preventiva do Dr. Fabiano. O magistrado, agora sim, o magistrado competente, magistrado da segunda vara criminal de Nova Venécia, recebe a denúncia. Não se manifesta diretamente sobre os fundamentos trazidos pelo promotor, mas interfere o pedido de liberdade feito pelo paciente. E interfere de forma muito sucinta, trazendo alguns argumentos que nós combatemos. E a partir daquele momento ele também se torna autoridade coatora, porque ele mantém um ato completamente ilegal. E essa ilegalidade é a base da nossa impetração. O primeiro tema da impetração trata da absoluta incompetência do magistrado de primeiro grau, que foi o autor do decreto de prisão preventiva. E essa absoluta incompetência se dá justamente pela regra de fixação da competência. A primeira regra de fixação da competência é justamente a natureza do delito e o local onde ele é praticado. O delito que o Ministério Público imputa ao paciente é o delito de tentativa de homicídio. Ora, o delito de tentativa de homicídio é julgado pela vara privativa do júri popular, como o magistrado do juizado especial, dentro de uma ação inibitória extinta por ele 40 dias antes do fato, decreta a prisão preventiva do paciente. Processualmente, dentro do devido processo legal, é impossível tomar tal medida. Completamente impossível. Desrespeitou por completo os artigos do Código de Processo Penal que tratam da fixação de competência e até mesmo a Constituição Federal, quando diz que não haverá juiz de exceção, porque ele se comportou como tal. Naquele momento que ele recebe a notícia do fato criminoso, ele deveria imediatamente ter remetido aqueles autos para o Ministério Público da comarca. E aí sim, o Ministério Público pleitearia o que achasse, o que julgasse necessário, e o juiz devidamente competente julgaria o caso. Em segundo lugar, o segundo argumento articulado para demonstrar a ilegalidade do comportamento do magistrado que decretou a prisão preventiva, nós trouxemos uma análise sobre o conteúdo do texto do artigo 311 do CPP. O artigo 311 do CPP traz apenas uma hipótese da decretação da prisão preventiva de ofício, que foi o caso. Prestem atenção, ele decretou a prisão preventiva sem ouvir o Ministério Público, com base apenas no pedido de um advogado do escritório da vítima, um advogado que inclusive não juntou o instrumento de mandato. Então ele não tinha
legitimidade processual para atuar naquele caso. Ele não pode ser considerado representante do querelante. Ele, de ofício, decreta a prisão sem que se tenha a instauração de uma ação penal. O artigo 311 é claro, ele limita a possibilidade do magistrado de decretar uma prisão preventiva apenas na hipótese da existência de uma ação penal. Peço humildemente vênia, inclusive, para criticar o artigo 311, porque quando foi feita a reforma dele, deveria ter abolido essa hipótese, porque nós vivemos hoje, de acordo com o sistema processual constitucional, um sistema acusatório pleno, onde as partes devem se degladiar e o magistrado deve permanecer afastado do processo, aguardando a movimentação do Ministério Público e da Defesa. Esses são, sim, os verdadeiros autores de pedidos de produção de prova ou de pedidos de medidas cautelares. Mas a reforma não foi feita por completo e ainda existe essa hipótese. Então, o magistrado violou a regra de fixação de competência, ele não era o juiz natural para poder decretar aquela prisão, e ainda vai mais adiante, viola o texto do artigo 311 do Código de Processo Penal. Tive o prazer de visitar o Dr. Sérgio Ricardo, substituindo o Dr. William no gabinete. O Dr. Sérgio Ricardo me ouviu atentamente. Era o mês de janeiro, logo após o início, o término do recesso. Deferiu um pedido de medida cauteladora para suspender a ordem de prisão, aplicou medidas cautelares alternativas, aquelas previstas ao 319, e permitiu que o paciente começasse a responder à ação penal em liberdade. E assim o paciente está fazendo. Foi citado, compareceu ao fórum, foi citado, apresentou sua resposta à acusação, está com o advogado constituído nos autos e pronto para ir para a audiência de instrução e julgamento, já marcada para esse mês agora de abril. Daqui a alguns dias teremos audiência para a produção de prova. A instrução é mansa e pacífica, sem nenhum fato que possa demonstrar a necessidade de hoje retornar com o paciente para o cárcere. E pelo contrário, ouso até dizer que o panorama fático e jurídico demonstra que inclusive algumas dessas medidas cautelares que foram deferidas naquele momento da liminar merecem ser remodeladas, não extintas. Não peço aos senhores que extingam as medidas cautelares, que permitam a liberdade plena do paciente, mas que a remodelem em alguns fatores, doutor Bisotto. Por exemplo, foi determinado ao paciente que se recolha todos os dias às 8 horas da noite. Esse horário é um pouco prejudicial para ele. Ele é um advogado que milita na cidade de forma muito ativa e também é um empresário agrícola. Tem uma pequena propriedade de terra que na verdade é dos seus pais, só que seus pais são idosos e ele é o filho que administra essa propriedade de terra. Então, às vezes, ele precisa ficar até mais tarde na rua, ou no seu escritório, ou na sua propriedade, para poder trabalhar um pouco mais. Então, seria adequado que esse horário pudesse ser estendido até as 10 horas da noite. Que ele pudesse chegar na sua residência até 10 horas da noite. E ainda que pudesse se admitir algumas hipóteses que ele tenha que sair à noite para atender um flagrante, uma emergência, tá? Em virtude da sua atividade de advogado. Uma hipótese, claro, que depois, o dia que esse fato acontecer, que ele prestasse satisfação ao juízo, que ele peticionasse ao juízo que está acompanhando o cumprimento das medidas cautelares, informando que precisou sair às 11 horas da noite para atender um flagrante delito na delegacia de polícia local, juntasse cópia do seu trabalho, do acompanhamento do seu trabalho e tal, sempre de forma justificada. E ainda que fosse também permitido a ele a remodelação do valor fixado como fiança. Ele fez o depósito da fiança
imediatamente sua família se movimentou para fazer o depósito da fiança, mas foi um valor bem elevado, um valor que não corresponde às condições financeiras da família, que vem enfrentando dificuldades. Seus pais são idosos, fazem tratamentos de saúde pesados, usam medicações pesadas. Ele é um advogado que milita há 5 anos na cidade e sofreu bastante com isso, perdeu clientela, perdeu algumas ações, as pessoas não querem procurar, está pensando inclusive, talvez a médio prazo, parar de advogar, porque ele sofre com constrangimento. As pessoas às vezes caçoam da imagem dele, perguntam sobre os fatos e tal, ele sente constrangimento sobre isso. Então, que pudesse ser remodelado esse valor que foi aplicado a eles para um valor menor também. Não que se extingua por completo o depósito da fiança, mas que se remodele. E que ao final, Vossas Excelências caminhem na direção apontada pela medida liminar deferida no passado, para que se mantenha a liberdade do paciente mediante a aplicação das medidas alternativas. Lembro recentemente, não que tenha alguma semelhança no caso ideal, mas lembro recentemente do programa fantástico da semana retrasada, não da semana passada, quando foi feito um documentário a respeito do presídio de Alcaçuz, no Rio Grande do Norte, mostrando as condições prisionais. No estado do Espírito Santo, é notório que nós temos um sistema prisional bom, perto da realidade de Alcaçuz e da realidade de outros países. Mas o que me chamou muita atenção foi a frase de um defensor público no final do programa, quando ele disse que o Poder Judiciário prende muito e ainda prende mal. Nós temos que pensar que, a partir do momento que alteramos a legislação processual penal para trazer medidas cautelares alternativas, o nosso sentimento naquele momento foi de evitar o encarceramento. O Dr. Sérgio teve uma decisão sábia ao definir a liminar, porque percebeu, já se percebe na decisão da liminar, a incompetência absoluta daquele juízo. Houve um erro para decretá-la. E esse é um caso flagrante, onde tentou-se prender mal. Aliás, prendeu-se mal. Porque ainda que a parte não se entregue ao mandado de prisão, que ela se insurja contra ele, exerça seu direito natural de não aceitar aquela prisão, a violência estatal, mas o ato está praticado e promoveu o constrangimento ilegal na vida daquele cidadão. Se temos o artigo 319, nós temos que tentar, e temos ainda o 282, nós temos que tentar evitar o encarceramento de qualquer forma. De qualquer forma. É justamente isso que nós hoje estamos clamando aos senhores, para que se observem com bastante cautela o encarceramento que foi proposto ao Dr. Fabiano Faria, para que se preserve a liberdade deferida na medida cauteladora liminar, e ainda para que se remodele alguns pequenos aspectos dentro da medida deferida no passado. Eu agradeço a atenção que foi dispensada e espero a concessão da ordem. Muito obrigado. Perdoe, presidente Mendes Fares, estou apto para julgar. Entretanto, o impetrante inova nas causas de pedir. O paciente está solto, porém com a liberdade restrita. E quando ele inova para remodelação das cautelares alternativas, com relação ao horário, valor de fiança e etc., eu dependo, obviamente, de análise de provas. E essas provas, elas não estão nos autos. Caso o advogado queira, eu posso pedir o retorno para julgar na próxima sessão, não é? E analisar ou reanalisar, não é? Essas cautelares alternativas com relação a diminuir a incidência dessas cautelares. Porque eu aqui estaria ratificando a liminar que foi concedida nos moldes que foi concedida.
valor de fiança, horário de recolhimento e etc. Porque não existem provas dessa impossibilidade que ele sustenta agora da tribuna. Caso queira, eu posso reanalisar na semana que vem, desde que até lá ele prove. Senão, vou julgar como está. Isso eu posso fazer para evitar que se impetre um novo habeas corpus com a mesma causa do pedido. Eminente relator, eminente presidente, posso manifestar? Eu, de início, peço desculpa, desembargador William. Terminei me dirigindo a Dr. Sérgio Ricardo, acreditando que ele seria o julgador da questão, por ter definido eliminar, mas para mim é uma honra, eu aceito a proposta de Vossa Excelência. Vou peticionar nos autos trazendo essas provas sobre a remodelação das medidas acauteladoras.